gravando nesse computador, a partir de agora, crimes contra a dignidade sexual, ok? Eu estou aqui com um bate-papo no cantinho. Vou botar ele cá para cima. Vou botar lá para o canto. Tirar ele da página aqui. Qualquer coisa, podem fazer uma pergunta para mim no chat, que aí eu vou dando a resposta ao longo da explicação mesmo, né? Para não ter que interromper a explicação. Eu escolho a melhor hora para responder aqui de acordo com o caminho que eu estou seguindo, ou então, dependendo da relevância, a gente para e faz uma reflexão sobre a pergunta, tá bom? Quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar com vocês novamente, sempre bom estar com vocês, isso aí é muito importante. Gostaria de estar lá na salinha Miguel Pereira, né, para depois do intervalo tomar aquele cafezinho lá na cantina, né? Aquele cafezinho esperto lá naquela cantina, aquele friozinho de Miguel Pereira. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos. Tenho certeza que daqui a pouco a gente está chegando para lá, né? Então, crimes contra a dignidade sexual é o nosso tema que a gente inicia agora. A gente vai falar hoje de estupro, estupro de vulnerável, estupro coletivo, estupro corretivo, corrupção de menores, estatuto da criança e do adolescente, satisfação da lascívia mediante a presença de criança e adolescente. Eu juntei, na verdade, em um mesmo item, os crimes contra a dignidade sexual que atacam maiores e também que atacam criança e adolescente. Bom, então a gente vai falar hoje de pedofilia, pornografia infantil, corrupção. Então, sim, aula bem interessante aí para a gente aprender um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Só um minutinho, eu vou atender o telefonema da delegacia aqui, só um minuto. Alô? Oi, querido, tudo bem? Desculpa aí a demora, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Não, sem problema. Não, tranquilo, não tem problema não. Querido, desculpa, tá? Porque eu estou dando aula para vocês, atendendo ocorrência, e a filha que está fazendo estudo ali, está fazendo tudo ao mesmo tempo. Peço desculpa a vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Vindo para cá, deixa eu ver se eu consigo descer. Deixa eu ver se eu subir demais. Beleza. Vamos lá. Dignidade sexual e a sua proteção penal. A lei penal protege a livre escolha ou livre consentimento nas relações sexuais. Então, assim como a liberdade é um direito constitucional, essa liberdade ela se mostra em várias frentes. Liberdade de expressão, né, liberdade de locomoção, né, liberdade em uma série de frentes, né, liberdade na escolha do trabalho, né, a escolha da profissão. E uma dessas frentes em que a liberdade é protegida é no que diz respeito à liberdade sexual, né? É o livre consentimento das relações sexuais. Essa liberdade é aquela liberdade que a pessoa tem de desenvolver a sua sexualidade, né? Escolher o seu parceiro ou a sua parceira, escolher o momento em que quer ter relação sexual, a pessoa com quem quer ter relação sexual. Então, isso é uma manifestação do direito de liberdade. E da mesma forma, né, quando a gente fala em dignidade sexual, você vê a dignidade sexual quando a pessoa consegue exercer de forma livre
né, de forma é, plena essa liberdade sexual, né, sem ser coagida, sem ser obrigada, sem ser oprimida a praticar ou deixar de praticar a relação sexual, certo? Então, a dignidade sexual, ela na verdade, ela é um subprincípio. O que seria um subprincípio? É um princípio que é derivado de um princípio maior. No caso aqui, a dignidade sexual é um subprincípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o princípio maior do Estado Democrático de Direito, é a base do Estado Democrático de Direito, né? E vai abranger a dignidade de uma forma plena, inclusive, principalmente, a sua dignidade sexual. Então, a dignidade sexual nada mais é do que uma, um subprincípio do princípio maior, que é a dignidade da pessoa humana, matriz constitucional. Tá bom? Então, olha só. A lei penal protege a livre escolha ou livre consentimento nas relações sexuais. Então, olha, a lei penal protege a livre escolha ou livre consentimento nas relações sexuais. Liberdade sexual é o que prega a Constituição. Não é? É o direito de dispor do próprio corpo, de selecionar os parceiros e de praticar livremente os atos do sexo. A dignidade sexual, sob o princípio da dignidade da pessoa humana, pode ser violada por meio de violência física ou moral ou fraude, sem o qual o fato será penalmente indiferente ou não se constituirá em crime contra a dignidade sexual. Né? Então, o crime contra a dignidade sexual, todos eles vêm, né, acompanhados ou da violência física, que é a agressão, é a vis corporalis, ou a ameaça, que é uma violência moral, nós chamamos de vis compulsiva, ou a fraude, ou engodo, não é? Aquela questão onde você engana, ludibriar o consentimento da vítima, né, para ter com ela relação sexual. Vou mostrar para vocês exatamente em que ponto a gente ataca isso. Né? Não havendo nenhum desses três elementos, não temos crime nenhum. Né? Se a relação sexual entre duas pessoas maiores e capazes é um ato que expõe ato livre, né? O ato direito das pessoas, né? Que não vai ofender o bem jurídico, dignidade sexual, muito menos a sua proteção penal. Então, o bem tutelado, em regra, é disponível. Né? Nós temos aqui um bem jurídico disponível, você pode dispor dele. Né? Antes de falar no crime de estupro, que é o primeiro que a gente vai falar, fazer uma breve reflexão com vocês aí sobre a cultura do estupro. Já ouviram falar essa questão da cultura do estupro, né? O que seria essa cultura do estupro? Né? Essa cultura do estupro, queridos, na verdade, eu não concordo muito com o termo cultura do estupro, né? Porque quando você fala em cultura, você lembra alguma coisa boa, útil, né? Agora, quando você fala cultura do estupro, fica uma coisa meio que contraditória. Porém, aquilo que é chamado de cultura do estupro nada mais é do que um sentimento que existe dentro, muito próximo, né, interligado, melhor dizendo, né, com o machismo, que entende que a mulher pode ter culpa ou parcela de culpa no estupro, que ela mesma vai ser vítima. Não é? Então, por exemplo, a mulher, quando coloca uma roupa muito sensual e sai na rua, não é? Tem sempre alguém que fala, aí, ó, depois agarram ela aí, não vai gostar. Não é?
Isso aí é o quê? Isso aí nada mais é do que o machismo, né? É, de achar que ele pode simplesmente pegar a mulher a hora que ele quiser, porque a mulher ali é um objeto, ela está se expondo como objeto. Então eu posso fazer com ela o que quiser. Né? Então, nós temos aqui três imagens que bem significam isso. Né? Essa primeira aqui, à direita, né? A menina com uma bermuda escrita assim, ó, isso não é um convite. Né? Ou seja, o fato da menina estar usando uma roupa curta, uma roupa, né, que expõe um pouco mais o corpo dela, não quer dizer que ela esteja insinuando ou convidando a qualquer uma a ter relação com ela. Né? Assim como está aqui, ó, não é culpa minha atribuir qualquer tipo de responsabilidade no estupro à vítima do estupro, sem dúvida alguma, é uma das maiores grosserias que a gente pode imaginar. Né? Não é culpa minha. Significa o quê? A mulher não tem culpa de ser estuprada. E isso, a coisa é tão enraizada, isso, entre aspas, cultura do estupro é tão enraizada, que muitos casos de mulheres que são estupradas não vão às delegacias para registrar os crimes. Ah, Ricardo, se elas não vão nas delegacias registrar o crime, como é que você sabe disso? Ué, é muito simples. Quantos casos de estupro que a gente já teve a oportunidade ou de trabalhar em sede policial ou acompanhando a própria advocacia mesmo, em que, por exemplo, a mulher fala que já foi estuprada várias vezes pelo homem, mas tinha vergonha de ir na delegacia comunicar o fato. Né? Aí você pergunta assim, mas você conversou com alguma amiga e tudo, alguma coisa assim? E elas costumam dizer, sabe o quê? Doutor, várias mulheres sofrem a mesma coisa que eu. Então, tem coisas que você não precisa aprofundar tanto para saber que existe. Né? E aí você vê na terceira imagem lá em cima, né, a pessoa é totalmente, né, desorientada, né, sofrendo lá. Por quê? Porque imagina a situação, o que é para uma pessoa ser vítima de um estupro. Né? Seja mulher, seja homem, não é? Seja homem, seja mulher. Não, é um crime extremamente bárbaro, absurdo, né? Que remonta praticamente ao homem da caverna. Né? Então, é, vamos então agora falar, né, da questão do estupro em si, né? O estupro como crime tipificado no Código Penal. Né? Mas antes era importante fazer essa reflexão sobre o que chamam de cultura do estupro. Né? Então, o crime de estupro, o verbo é constranger. Constranger. Esse verbo sempre vai aparecer em qualquer tipo de crime. O verbo constranger, ele aparece sempre com um objetivo: obrigar que a vítima tenha algum comportamento, seja aceitando passivamente, né? Seja obrigando para que ela pratique uma conduta positiva, mas sempre o ato de constranger vai exigir um comportamento da vítima. Então aqui nós temos constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Queridos, conjunção carnal para o direito penal é a penetração pênis-vagina. E o ato libidinoso é qualquer outro tipo de penetração que não seja pênis-vagina.
o coito anal, não é? Uma penetração oral, que nós chamamos de felação, não é? Aqui também é considerado estupro, certo? Então, olha, e não necessariamente para existir um ato libidinoso tem que existir necessariamente uma penetração. O sujeito, por exemplo, ele pode, um beijo lascivo pode configurar um ato libidinoso, não é? O sujeito passar a mão nas partes íntimas de alguém, não é? Pode configurar um ato libidinoso. Então, o ato libidinoso não é necessariamente uma penetração, tá bom? O crime é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que ele se pratique um ato libidinoso. Prestem muita atenção numa coisa. O verbo constranger, ele indica também dissenso. Se ele teve que constranger, é porque a vítima não queria, não tinha o consentimento para a relação sexual. Tá? Então, ele arranca esse consentimento por meio desse constrangimento, que vai se traduzir ou numa violência ou numa grave ameaça. Tá? Agora, quando você tem o consentimento, o que acontece aqui? Não vai existir a própria figura típica. Então, o consentimento aqui, da outra parte, exclui a própria tipicidade. Porque aí você não vai verificar esse elemento do tipo que é o constranger, certo? Antes de falar da forma qualificada, vamos ver aqui algumas anotações que eu fiz para vocês. Tá? Estupro. O crime de estupro está definido como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 213. Tudo bem. Protege-se a liberdade sexual das pessoas, o seu direito de dispor do próprio corpo, a sua liberdade de escolha na prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, queridos, aqui vocês já entenderam o que é o crime e qual é o bem jurídico que nós estamos trabalhando, certo? Uma observação eu coloquei em vermelho. O estupro é crime hediondo. Ou seja, ele, uma vez elencado no rol da Lei 8.072/90, lá no seu artigo 1º, inciso 5, ele recebe a etiqueta de hediondo e, com isso, ele passa a ter um tratamento muito mais severo. Os crimes hediondos são aqueles crimes que o legislador separou para que tivesse um tratamento mais severo. Não é? Hediondo não é aquilo que nós achamos que é hediondo. Hediondo é o que a lei dos crimes hediondos diz que é hediondo. O critério que nós escolhemos do Brasil foi o critério legal ou critério objetivo. Né? Então, o que a lei diz que é hediondo, é hediondo. E o estupro é crime hediondo. Quais são as consequências? O livramento condicional. Você tem ele muito mais difícil, muito mais tempo do que um crime comum. A progressão do regime se dá de uma forma muito mais rigorosa. Não é? Não se admite fiança nesses crimes. Então, a lei dos crimes hediondos vai trazer uma série de elementos que compõem um tratamento muito mais pesado à questão do estupro. Sujeitos do crime. Né? Sujeitos do crime. O Sérgio está perguntando: constrangimento usado, poder psicológico e o religioso se enquadra em violência, pode se enquadrar em fraude, e eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? Então, olha só, sujeitos do crime de estupro. Trata-se de crime comum. O estupro pode ser cometido
homem contra homem, né? Homem contra mulher, mulher contra homem, mulher contra mulher, né? Então, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo, não é? Pode ser qualquer pessoa. Eu fiz uma observação ali, sujeito passivo é qualquer pessoa, não se discute as questões de caráter da vítima. Isso aqui é muito importante. Né? O sujeito pagou para a prostituta para ter relação com ela. Aí chegou lá na hora, a prostituta não quis. Mas já paguei meu dinheiro, então agora eu vou exigir o que eu quero. Estupro, cadeia. Não é? Estupro, cadeia. Então, não se discute aqui o caráter da vítima. Né? A esposa, ela tem a obrigação de ter relação sexual com o marido a hora que ele quiser? Não. A esposa não quer, diz não, e o marido força, mediante violência ou grave ameaça, você vai ter aí o crime de estupro. Tá? Nos casos de vulneráveis, aplicar-se-á o artigo 217-A do Código Penal. Eu vou trabalhar para vocês ainda o que são os vulneráveis. Vulneráveis são aquelas pessoas que não têm ainda o pleno discernimento para exercer a sua dignidade sexual. São pessoas que não têm o pleno discernimento. Por exemplo, menor de 14 anos, o doente mental, uma pessoa que está em coma, por exemplo. Né? Nesses casos, então, o estupro de vulnerável, você até dispensa o constrangimento. Porque se ele não pode consentir, né, você vai ver que esse consentimento não é válido. Então, ainda que ele convença uma criança de 12 anos a ter relação sexual, o crime será estupro, mas é o estupro de vulnerável do 217-A, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá bom? Elementos do crime. Constranger é o verbo, é o núcleo do crime, né? Significa obrigar, forçar. Para que exista constrangimento, é necessário que haja o dissenso da vítima. É preciso que a falta de consentimento do ofendido seja sincera e positiva, que a resistência seja inequívoca, demonstrando a vontade de evitar o ato desejado pelo agente, que será quebrada pelo emprego de violência física ou moral. Não bastam, pois, as negativas tímidas, quando os gestos são de assentimento, consentimento, né? Então, o sujeito ele se aproxima da vítima, né, para ter a relação, e ela vai falando um não com a boca, mas com o corpo, demonstrando uma outra, uma outra, uma outra vontade, né? Ela com a boca ela fala não, mas com o corpo ela diz sim. Isso gera o quê? Uma certa dúvida, né? Isso gera uma certa dúvida, né? Então, é... só um minutinho. Só um minutinho, queridos, que eu vou responder uma mensagem aqui rápido.
Desculpa, galera. Alô? Estão me ouvindo direitinho agora aí? Show. Peço desculpa, gente, que eu estou resolvendo. Eu estou hoje dando aula para vocês e resolvendo mais 3 problemas ao mesmo tempo. Por isso que é bom sala de aula, né? Sala de aula é tão bom porque você faz o quê? Você entra para a sala de aula, desliga o celular e dá tua aula, né? Só que aqui eu não consigo fazer isso, porque o dia já começou pegando pesado de todos os lados aqui, né? Então, peço essa desculpa a vocês aí. Mas vamos lá. Então, preste atenção numa coisa. Quando gera essa dúvida, não é? E o sujeito ainda assim pratica a relação, aqui vai precisar um esforço muito grande do julgador. Um esforço muito grande dele para poder verificar e interpretar a coisa no caso concreto. Porque é, assim, muito complicado ele julgar. Nós sabemos que na dúvida você absolve. O princípio do indúbio pro réu. Não é? Então, obviamente que se o juiz ficar em dúvida numa situação dessa, ele vai absolver. O Damásio de Jesus faz uma observação no livro dele que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: não se exige, porém, o heroísmo, levando a resistência às últimas consequências. Né? Ou seja, não, para configurar que ela não aceitou no estupro, ela tinha que ter lutado até o fim. Não, chegou uma hora que ela ficou parada e aceitou, não tem mais estupro. Negativo. Negativo. Né? Sujeito ativo com mais força, né? Sujeito ativo com mais violência, vence a resistência da vítima. Não precisa que dela exigir o heroísmo, levando a resistência às últimas consequências, não. Né? Basta que esse não seja claro, preciso, não é? E pronto. O que vier dali para frente será estupro. Conjunção carnal, como eu disse a vocês, né? Conjunção carnal, como eu disse a vocês, é cópula, entende-se? A cópula normal, ou seja, o relacionamento sexual entre homem e mulher, com a penetração completa ou incompleta do órgão masculino na cavidade vaginal. Ou seja, a introduz o pênis em vagina, não é necessário que essa introdução seja completa, pode ser parcial. E eu já vi julgamentos até de que a cópula vulvar é considerado estupro. Né? Aquela é superficial, parte mais superficial, né? Uma penetração mais superficial, já vi julgados que ali também seria um caso de estupro. Ato libidinoso. O que é o ato libidinoso? É um ato que visa o prazer sexual. Até aí tudo bem. Só que aí, ó, é todo aquele ato que serve de desafogo à concupiscência. A concupiscência é a depravação. É aquele desejo depravado, né, lascivo, não é? Que quando é feito com consentimento, é simplesmente um ato que visa o prazer sexual. Agora, quando ele é feito diante do dissenso, torna-se um ato criminoso. Né? Os atos libidinosos compreendem o coito anal, o oral, o uso de instrumentos ou dos dedos para penetração no órgão sexual feminino ou a cópula vestibular. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Aqui no coisa está órgão sexual feminino, mas na verdade, eu vou acrescentar aqui, ó, feminino ou masculino. Por quê? Porque, veja bem, existe uma questão histórica no direito penal, não é? Que o direito penal ele dividia 2 crimes, estupro e atentado violento ao pudor. Então, o estupro era o homem
né, praticando contra a mulher. E o atentado violento ao pudor seria o homem ou a mulher atentando contra a dignidade sexual de outro homem, né? Então, às vezes, quando você pega um doutrinador que ainda tem esse ranço, ele esquece de fazer essa observação aqui, né? O ato libidinoso é a penetração coito anal, oral, né, de instrumentos, dedos, a pressão no órgão feminino ou masculino, ou a cópula vestibular, em que não há penetração, não é? É aquele ato ali que fica, né, na parte superficial, sem que haja nenhum tipo de penetração. Então, nesses casos, todavia, haverá estupro, tendo em vista que o tipo penal também inclui o cometimento de outro ato libidinoso. E olha que isso aqui cria um problema muito grande quando o assunto é consumação e tentativa. Não é? Por quê? Tanto faz se ele praticar um ato libidinoso ou uma conjunção carnal, tanto faz um ou outro, vai ser o quê? Vai ser estupro. Então imagina, o sujeito que vai estuprar uma outra pessoa, ele chega, agarra, rasga a roupa, vai com a mão, introduz lá os dedos, ou então aperta, né, as regiões mais íntimas da vítima, mas na hora de praticar a conjunção carnal, é surpreendido pela ação de policiais que o evitam. Aí vamos lá. Será que nós temos aqui uma tentativa de estupro? Não. Nós temos uma tentativa de conjunção carnal, mas o estupro já está configurado. Por quê? Porque ele chegou a praticar o quê? Atos libidinosos com a vítima. Contra o quê? O seu consentimento. Então, o que acontece com o estupro? O estupro, a tentativa é admissível, mas é difícil a visualização. Porque na maioria dos casos, o agente inicia a prática, né, com os atos aí de prelúdio sexual, né? E ali naquele ato de desafogo, por si só, já configura o ato libidinoso, que é elemento, portanto, do estupro. Elementos do crime. Praticar significa executar. Abrange a participação ativa da vítima quando ela é quem pratica o ato libidinoso, como ocorre com a felácio, que é a penetração oral, ou a masturbação. Então, o sujeito coloca a arma de fogo sobre a cabeça da vítima e obriga ela a praticar a felácio ou a masturbação com ele. O crime vai ser estupro. Permitir é consentir, autorizar que com ela se pratique ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. É a atitude passiva da vítima inibida de sua vontade em razão da violência empregada, de tal forma que a iniciativa acaba ao autor do crime. Aqui não. A questão de permitir, o agente, mediante violência ou grave ameaça, obriga a vítima a ceder, não é, ao ato sexual. A violência pode ser física, vis absoluta ou vis corporalis, ou moral, grave ameaça, que é chamada vis compulsiva. A ameaça pode ser direta, quando exercida contra a própria vítima, ou indireta, quando dirigida a terceira pessoa. Então, pode acontecer, de repente, do agente colocar uma arma com relação na direção de um filho, de uma filha, e obrigar a vítima a praticar um ato de masturbação ou de felação com ele. Nesse caso, você vai ter qual crime? O crime de estupro. Ainda que a ameaça tenha sido direcionada para uma outra pessoa. Não importa, não faz diferença para a configuração do crime isso. Consumação e tentativa. No estupro cometido com emprego exclusivo de conjunção carnal,
consuma-se o crime com a introdução completa ou incompleta do pênis na vagina da ofendida. Nós sabemos que conjunção carnal só pode ser o homem praticando o ato na mulher, porque aí você vai ter o quê? Uma conjunção carnal, penetração pênis-vagina. Basta a introdução parcial, não se exigindo ejaculação. Se o agente, todavia, realizar outros atos libidinosos, ainda que configurem prelúdio da cópula normal, o ilícito já estará consumado em razão de elementar outro ato libidinoso. É o que eu disse a vocês. A intenção do sujeito era praticar o coito vagínico, mediante a violência ou grave ameaça. Mas até chegar no ponto de praticar esse coito vagínico, né, o sujeito passa por uma série de atos libidinosos que por si só já configuram o crime de estupro. Tá bom? Admite tentativa. Ninguém duvida que admite tentativa. Ninguém contraria o fato de se admitir tentativa. Note que o estupro é crime plurissubsistente, de vez que o seu intercrimes admite fracionamento. Em alguns casos, será impossível fracionar o crime, pois, ao mesmo tempo, o agente empregará a violência e praticará o ato libidinagem, não é? E o crime já estará consumado. É o que eu disse para vocês. Em tese, assim, quando iniciar a execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tudo bem. Mas, olha, prestem muita atenção no que eu vou dizer a vocês. Né? Raramente você vai ver uma tentativa de estupro. Você vai ver? Pode ver, mas é raro. Porque na maioria dos casos o agente percorre o caminho do ato libidinoso até chegar aonde ele quer, ou então ele é interrompido antes. Não é? Concurso de crimes, um outro aspecto bem complicado aqui. Olha, a conjunção carnal forçada e os demais atos libidinosos realizados sem o consentimento, em razão do emprego de violência ou grave ameaça, integram a mesma figura típica. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. O sujeito pega a vítima, rasga a roupa, passa, né, a mão, né, de forma lasciva no seu corpo, né, nas partes íntimas, não é? Pratica, então, vários atos libidinosos, e depois ele vai e pratica o coito, né, a cópula vagínica, não é? A conjunção carnal. Estamos dentro de um único crime. Não é toda vez que ele coloca a mão na vítima vai ter um estupro diferente. Não. Né? Então aqui, né, a gente ainda vai chegar em estupro de vulnerável ainda, Inácio. Então, olha só aqui. Né? Assim, a prática de mais de um ato libidinoso de relevo. Agora, preste atenção, isso aqui é interessante. Assim, a prática de mais um ato libidinoso de relevo com a conjunção carnal e o coito anal cometidos no mesmo contexto fático, em face do mesmo sujeito passivo, caracteriza um crime único e não concurso material. Tá bom? Agora, olha só aqui embaixo. É evidente que a multiplicidade de atos libidinosos em tais condições deverá ser observada por ocasião da dosimetria da pena, com o reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59. Vocês viram lá na parte da pena, né, que na parte da pena, né, vocês viram que quando você vai fixar a pena base, você leva em consideração o quê? As circunstâncias do crime. Ora, se o sujeito praticou vários atos libidinosos antes da conjunção carnal, a pena base não vai poder ser a mínima, você vai ter que exacerbar a pena base. Não é? Então, ainda que se configure crime único, você vai estar diante de o quê? De uma possibilidade de aumentar a pena em razão da pena base, tá bom? Só que, não para por aí não.
olha só o que eu vou trazer para vocês aqui, ó. A conjunção carnal forçada e os demais atos libidinosos... Peraí, onde é que eu estava aqui? Acho que eu me perdi. Aqui no 13, vamos lá. Concurso de crimes. As lesões corporais leves resultantes da violência empregada são absorvidas, são integrantes da própria violência. Então, a vítima vai apresentar hematomas, a vítima vai apresentar arranhões, né, equimoses. Essas lesões leves são todas absorvidas pelo estupro. Não é? Admite-se o crime continuado quando se trata do mesmo sujeito passivo. Imagina, por exemplo, o marido que constantemente estupra a esposa. Não é? A esposa não quer, ele força, mediante violência, e ela, por temor, por medo, não comunica o fato. Então, nós temos um crime e continuação do outro. Não é? Mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, não é? Crimes da mesma espécie, nós vamos ter o crime continuado. Agora, e se for vítimas diferentes? Tratando-se de vítimas diversas e distintas e lesando o estupro interesses jurídicos pessoais, o artigo 71, parágrafo único do CP, expressamente admite a continuação na hipótese em que os delitos componentes do nexo de continuidade atingem bens pessoais. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês aqui. O sujeito, no primeiro caso, lá do artigo 71, você aplica a pena do crime aumentada de 1/6 à metade, salvo engano. Não é? Depois vocês vão conferir lá. Então, você verificou um estupro, por exemplo, que é o marido que está praticando vários estupros em relação à esposa, nós temos um concurso, um crime continuado. Agora, e aquele estuprador que um dia estupra A, no outro dia estupra B, no outro dia estupra C, no outro dia estupra D? Eu posso falar em crime continuado? O parágrafo único admite. Mas o parágrafo único, ele admite, não é? Porém, nesse caso, a pena é triplicada. Então, você vai pegar a pena de um estupro e calcula e triplica. Mas cuidado. Para se falar em crime continuado, você tem que ter as mesmas aquelas características que dão conta de que um crime é continuação do outro. Não é? Mesmas condições de tempo, lugar, modo, maneira de execução. Aí você pode falar assim, Ricardo, o maníaco do parque foi crime continuado? Mesma maneira de execução, mesmo local, vítimas diversas. Deveria responder somente por um estupro com a pena aumentada ao triplo? Não. Tanto que a pena dele foi 200 e poucos anos. Por que não? Porque ali não existia a mesma relação de tempo de um crime para o outro. A jurisprudência diz que a continuidade delitiva, a mesma relação de tempo, significa que entre um crime e o outro não pode passar um espaço maior que 30 dias. E foi o que aconteceu. Ele respondeu em concurso material, as penas foram somadas. Tá bom? Então, olha o exemplo que eu botei aqui para vocês. O agente ameaçando uma mulher de lhe causar mal grave, a constrange a conjunção carnal. Depois disso, ainda sob a ameaça, a obrigue a numerosos outros encontros, possuindo diversas vezes estaremos diante de um estupro continuado. Não é? Aí você aplica a pena de um crime multiplicado até o triplo, porque é o que diz o 71, parágrafo único, concurso de crime continuado envolvendo vítimas
diferentes. Bom, agora sim, a gente vai falar de estupro de vulnerável. Tem uma pergunta aqui relativa a estupro de vulnerável, que eu já vou passar daqui a pouquinho. Aqui fala conjunção carnal, você já sabe o que é. Ah, mas antes, está faltando um detalhe aqui. Você tem o estupro do parágrafo 1º. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos. Se a vítima tem entre 14 e 18 anos, a pena vai ser maior. É o estupro qualificado. Ou então, se resulta lesão corporal de natureza grave. Você já sabe quais são as naturezas graves. E aqui abrange não só a grave, como também a gravíssima. Tá bom? Aí, você tem uma pena, crime é qualificado. Vai de 8 a 12 anos. 14 anos completos, encaixa aqui. Se for abaixo de 14 anos, a gente já vai trabalhar lá o que? O estupro de vulnerável, tá bom? Se a conduta resulta morte, (12 a 30 anos. Cuidado com esse resultado morte aqui, porque essa morte ela é advinda da violência empregada para a prática do estupro. O sujeito, na hora, bateu com a cabeça da vítima no local e ela morreu em razão dessa violência. Estupro qualificado pelo resultado morte. Porque se o sujeito, primeiro, ele estupra a vítima, e depois, agora, num segundo momento, ele a mata, aí você vai ter 2 crimes, estupro e homicídio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Se você tem 2 ou mais condutas e 2 ou mais crimes, o concurso é material, vai somar a pena do estupro com a pena do homicídio. Vou voltar aqui. Beleza, agora sim. Tomamos. Aqui é o menor de 14 anos, que é o vulnerável. Se ele tem 14 anos, e consentiu, fato atípico. Se tem entre 14 e 18 e não consentiu, estupro do 213, parágrafo 1º, qualificado. Agora aqui, se ele é menor de 14 anos, pouco importa se ele consentiu ou não, nós vamos estar falando deste crime aqui. Porque o vulnerável é aquele que não tem capacidade de consentir. O consentimento dele não tem validade nenhuma. Então vem o parágrafo 1º e fala assim: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou doença mental, aqui já é um outro tipo de vulnerável. Primeiro, menor de 14 anos, não tem capacidade para consentir numa relação sexual, é vulnerável. A pessoa que tem enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, não é? É aquele doente que não tem nenhuma capacidade, né? Ou deficiência mental. Às vezes o cara não é doente mental, ele tem discernimento. A vítima tem discernimento, mas é tetraplégica. Qual é a resistência que ela pode oferecer? Nenhuma. Aí o sujeito vai e pratica o ato libidinoso, não é? Então aqui, né, enfermidade ou deficiência mental. Não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou de qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Não é?
Vocês se lembram, não sei se vocês assistiram o filme da Kill Bill, com a Uma Thurman, né? Filme do Quentin Tarantino. Ela está lá em coma, né? E o enfermeiro ganha dinheiro levando pessoas para ter relação sexual com ela em coma, né? Então, nesse caso aí, nós temos um estupro de vulnerável, porque a pessoa não pode oferecer resistência, seja por doença mental ou seja por capacidade física mesmo, tá? Aqui não se fala, é desnecessário trabalhar o constrangimento, tanto que no tipo não fala em constranger, tá vendo? O verbo aqui é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso. Não entra a palavra constranger. Se da conduta resulta lesão corporal grave, qualificadora, não é? Também aqui as lesões leves são absorvidas e se resulta a morte, a pena é de 12 a 30 também. Lembrando, essa morte aqui é aquela morte que vai ser derivada da agressão, não é? Agora, se o sujeito depois mata a vítima, não é? Nós vamos ter dois crimes, o estupro de vulnerável e o homicídio. Lembrando que aqui pouco importa se é com violência ou não, só que se da violência, se ele optar pela violência e dessa violência causar uma lesão corporal grave, a pena é maior, não é? E se ele optar pela violência e essa violência resultar a morte, a pena também é maior, os crimes são qualificados, tá bom? Parágrafo 5º, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo aplicam-se independente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Esse aqui, salvo engano, foi acrescido recentemente, parágrafo 5º. Independente do consentimento da vítima. A menina de 13 anos pode falar assim, eu quero ter relação sexual com você. O sujeito praticar, estupro de vulnerável, vai responder 8 a 15 anos. E aqui, por que isso aqui? Olha, independente do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Veja bem, o que acontecia? Quando entrou em vigor esse 217A, ele veio para modificar o tratamento penal que falava em presunção de violência. A lei dizia o seguinte, olha, se o sujeito teve relação sexual com uma vítima menor de 14 anos, presume-se que foi por violência. Né? Só que aí, o que o advogado mostrava? O advogado mostrava que a vítima consentiu, que a vítima gostava dele, que a vítima amava ele, não é? Que a vítima não era vulnerável porque já tinha relações sexuais de vários parceiros anteriores a ele. Em alguns casos, houve absolvição. Relativizaram esse conceito do menor de 14 anos, entendendo que não bastava ser só menor de 14 anos, tinha que se demonstrar também no caso concreto se existia a incapacidade para discernir. Né? Se ele era menor de 14 anos, mas tinha plena capacidade de discernir na questão do sexo, porque já teve experiência sexual, às vezes tinha até mais experiência sexual do que o adulto, que com aquela pessoa praticou a relação sexual, né? Então, alguns juízes absolveram, mas aí a jurisprudência do STF foi consolidando a ideia de voltar a não admitir mais essa flexibilidade desse conceito. E esse entendimento do STF veio combinar com a positivação, virou lei. Então, independente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, aqui, pouco importa. Não adianta mais, advogado, dizer que ela amava ele, que ela consentiu, não é, no namoro, ou então que ela conhecia muito mais relação de sexo do que o rapaz que teve relação com ela. Nada disso
torna a conduta indiferente penal. Ele vai responder pelo crime. O que a lei fez foi fechar a porteira da interpretação do caso concreto. Eu tenho sérias críticas com relação a isso aqui. Na minha dissertação de mestrado, inclusive, abordei uma questão dessa, trabalhando na hermenêutica filosófica ao invés de hermenêutica metodológica, não é? Porque dentro de uma hermenêutica filosófica, o centro do direito não é a lei, é a pessoa humana. Aí tu imagina lá, o garoto de 18 anos começou a namorar com uma menina de 13. Tiveram a relação sexual, legal. Só que o garoto está apaixonado nela e ela apaixonada nele. Ele já está até fazendo planos, comprando móveis, comprando fogão, quer casar com ela. Mas não, vai ter que ir para a cadeia. Ela vai chorar, porque o namorado vai estar na cadeia, né? E ele vai chorar, vai ser tratado como estuprador no presídio, sem ser. Então eu tenho sérias restrições com relação a isso, tá bom? Então, olha só a dúvida aqui que está surgindo, né? Acho que também é a mesma, tanto a do Inácio quanto a do Heitor. Ricardo, a menina tinha 13 anos, mas tinha um corpo de uma mulher adulta. E eu saí com ela, não perguntei nem idade. Saí com ela e mantive relação sexual com ela, na boa. No dia seguinte, eu descobri que ela, cara, tinha 13 anos, cara. Estou recebendo intimação agora na justiça para ir comparecer para depor na delegacia, melhor dizendo. Queridos, nesse caso você alega erro de tipo. Falsa noção da realidade, que exclui o dolo, permite a punição a título de culpa. Só que o crime de estupro de vulnerável não existe na modalidade culposa. Então aqui você vai trabalhar o erro de tipo. É aquela mesma coisa que você faz lá atrás, quando eu ensinei para vocês, que o sujeito vai atirar na moita, achando que ali está uma caça e está um ser humano lá. Mesmo entendimento, exclui o dolo. Tá bom? Fiz algumas anotações aqui para vocês. Olha, o 217A do Código Penal busca defender a intangibilidade sexual das pessoas em condição de fragilidade, evitando-se o ingresso precoce ou abusivo na vida sexual. Para a configuração desse crime é desnecessária a existência do dissenso da vítima, que se considera irrelevante. Pouco importa se ela consentiu ou se ela dissentiu, não faz diferença. Súmula 593 do STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática do ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Essa súmula aqui, 593 do STJ, ela foi uma das grandes causadoras dessa modificação legislativa aqui, que passou a não mais admitir essa flexibilização do conceito de vulnerabilidade, que antes era muito comum. Eu mesmo defendi um rapaz que ele tinha 18 anos, a menina tinha 13, o primo pegou os dois pelados em cima da cama da mãe, que estava trabalhando fora de casa. A pancadaria estancou, chamou a polícia, prenderam o garoto. Não é? Aí a garota foi, não é? E falou, né? Ah, ele me agarrou, ele me tapou a boca, ele me fez com força, eu não queria. Porque ela estava com medo de sofrer uma sanção pesada por parte da mãe, não é? Aquela censura por parte da mãe, por parte da família, ela é envergonhada, tadinha, né? Tem pena dela, porque é uma situação para a mulher também muito ruim, ainda que ela tenha consentido. Tadinha, ela mentiu. Ela não chegou lá e falou assim, não, a gente era namoradinha, a gente estava tendo uma relação. Então ela foi lá e mentiu.
né? E nisso o cara ficou preso. Aí vem o dia do depoimento. Aí eu pergunto para ela, vem cá, me fala uma coisa. Ele usou de violência com você, não foi? Foi. Muito bem. Quem estava na casa? Só eu e ele. Vocês estavam no quarto. Ele te arrastou para lá? Sim, ele foi me arrastando. Você não gritou? Não. E as janelas do quarto? Ah, ele foi com força, ele me agarrando e ele foi fechando as janelas do quarto. Mas peraí, ele, com uma mão ele te segurava, com a outra ele fechava a janela do quarto. E você não conseguiu se desvencilhar dele? Não, ele é muito forte. O garoto era metade do tamanho dela. Não, ele é muito forte. Aí o juiz já começou a ver, o promotor também já começou a ver, né? Assim, né? Tá, então tudo bem, vamos lá. Vocês estavam em cima da cama, não é? E ele estava em cima de você, então ele pegou você, levou você até o quarto, fechou as janelas, você não correu, não conseguiu se desvencilhar dele, ele tirou a sua roupa, vocês se deitaram na cama, isso tudo você dizendo não e você usando de força, não é? Aí tá bom, tem nem mais perguntas, acabou a pergunta ali. Aí depois entra o primo, o cara que entrou e que presenciou a cena. Virou para o juiz e falou assim, excelência, eu não gosto desse cara, já tive problema com ele, mas sou obrigado a falar. Não estava tendo estupro coisa nenhuma, ele estava numa safadeza danada, tá bom? E eu fiquei pé da vida, porque eu fiquei com pena da minha tia, que estava lá trabalhando e a filha dela fazendo safadeza em cima da cama dela, que ela não estava em casa. Aí o juiz perguntou, mas vem cá, não estava tendo violência, estava nada, estava numa sem vergonha, uma sem vergonhice só. Naquele caso, o promotor de justiça pediu absolvição. O promotor de justiça pediu absolvição. Né? Por quê? Porque entendeu que não havia vulnerabilidade no caso. Ela falou que já teve outros namorados, falou que já teve outros relacionamentos, pediu absolvição. Hoje não é mais possível esse argumento. Porque aqui, ó, súmula do STJ, parágrafo 5º acrescentado no estupro de vulnerável. Não tem mais esse argumento. Hoje, meu irmão, não tem mais jeito. Tá? Parágrafo 5º do artigo 217-A do CP veda a relativização jurisprudencial do conceito de vulnerabilidade em razão da faixa etária, pois, de acordo com esse dispositivo, as penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consenso da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, queridos, não adianta mais trabalhar essa ideia de que, não tem jeito, tadinha, ela teve muita relação sexual, ela era vulnerável, nada. Ela sabia muito bem o que estava fazendo e gostava. Olha o machismo impregnando aí, né, a conduta. Mas eu confesso que em algumas situações, às vezes você tem uma relação de amor, cara. Às vezes você tem uma relação amorosa, um rapaz de 18 anos com uma menina de 13 anos, eles se amam, tiveram uma relação sexual. Concordo, não é a hora, é muito cedo para a pessoa. Mas quando você vai compreender o caso concreto, você fica assim, caramba, a pena aqui é totalmente desproporcional. Não é? Eu conversei com várias pessoas idosas que falaram que casaram com 13 anos. O cara foi lá, pediu para o pai deixou, ela tirou a filha de casa com 13 anos. Já vi histórias como essa. Não são muitas, né? Mas são algumas que eu já vi. Né? Bom, sujeito passivo, vítimas vulneráveis.
menor de 14 anos. Óbvio, se tiver 14 anos, não é vulnerável. Se tem 14 anos, consentiu, não tem crime nenhum. Se tem 14 anos, não consentiu, o estupro é o do 213, o estupro vai ser o do 213, né? E com a pena, né, qualificada, como nós vimos lá no 213, parágrafo 1º, se não me engano. Quanto a estes, procura a lei salvaguardá-los do ingresso precoce na vida sexual, defendendo a sua inocência. Tá legal, perfeito. De igual modo, também, são vulneráveis aqueles que possuem enfermidade ou doença mental. Como eu falei para vocês, o doente mental, tadinho, não tem discernimento, né? Então, quando ele é ali abusado, ele pode até dar um ar, pode até dar um sorriso no rosto, dizer que está gostando. É estupro. Enfermidade, né? Também. A pessoa está enferma, não tem como oferecer resistência, não é? Obviamente que ali vai ser um crime também estupro de vulnerável, não é? Agora, olha aqui. A lei penal inclui na esfera de alcance do tipo, por fim, os indivíduos que não possuem, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Por qualquer causa. Qualquer causa. Seja porque ele está internado, seja porque ele está em coma, está medicado com sono muito pesado, ou até mesmo, e aí vem a pergunta para vocês, não é? Vamos lá. Cu de bêbado tem dono? Vem a pergunta, né? Cu de bêbado tem dono? Vocês acham que cu de bêbado tem dono ou não tem dono? Ó, queridos, cu de bêbado tem dono, tá? É. Eu vi uma vez um trabalho de TCC que o tema era esse: cu de bêbado tem dono. E era justamente para falar que o cara tá bêbado, a pessoa tá bêbada, e o sujeito vai e pratica ali o ato libidinoso nele, está praticando crime de estupro de vulnerável. Então, cuidado. Aquela frase, né? Beba com moderação. A pessoa que inventou isso, né? Queria muito o seu bem. Quando alguém fala para você, beba com moderação, ela está querendo muito o seu bem. Porque você pode terminar numa situação dessa aí que vocês estão vendo, não é? Bom, sujeito passivo do crime, menor de 14 anos, se o crime é cometido no dia em que a vítima pratica 14 anos, não incidirá a figura em estudo, né? Vou te dar um presente de aniversário de 14 anos. Não tem esse crime, se ela aceitar o presente, né? Ou se ele aceitar o presente dela também, né? A idade da vítima prova pela certidão de nascimento e, na sua falta, a prova pode ser feita por qualquer outro meio. A partir do dia do seu 14º aniversário, o adolescente somente poderá ser vítima de crime sexual em 2 casos. Se o ofendido, embora voluntário, o ato encontrar a situação de prostituição, que eu vou ver com você mais tarde, né? Ou, né, se o ato for realizado na forma do estupro qualificado,
que eu falei para vocês lá atrás, tá bom? Bom, aí agora começa a guerra dos pinguços, né? Cada um querendo tirar o seu da reta. Eu sei como é que isso funciona, né? Apesar de eu nunca ter bebido na vida, eu não sei o que é um porre na vida, graças a Jesus. Jesus me levou para o lado bom, né? Desde criança, né? Como é bom servir a Jesus, né? Que aí você não passa aí essas cenas, né? Enfim, sujeito passivo do crime, doente mental. No caso de vítima deficiente mental, é preciso que se trate de pessoa completamente desprovida de discernimento. Ó, completamente desprovida de discernimento. Se exige comprovação pericial. O agente deve conhecer o estado doentio da vítima, não bastando o dolo eventual. Se o autor desconhecer essa circunstância, atuará no erro de tipo. Não é? Por que eu digo que ela tem que ser comprovadamente, completamente desprovida? Pessoa, o cara que tem uma doença mental, a mulher que tem uma doença mental e que se trata, ela tem condição de discernir. Ela tem não só a condição de discernir, mas ela tem o direito de praticar a relação sexual. Por que ela tem que ser tratada como ser dessexualizado? Não é? Então, se a pessoa tem uma doença mental, mas que ela não é desprovida de discernimento, e ela consente numa relação sexual, ela está exercendo o seu direito de dignidade sexual. Certo? Muito bem. Aí esse aqui, ó, sujeito passivo, pessoa que não pode, por qualquer causa, oferecer resistência. Pouco importa a causa, seja obra do agente ou não. É necessário, entretanto, que seja provada a impossibilidade completa de resistência. Exemplo, enfermidade, paralisia dos membros, idade avançada, excepcional esgotamento, sono mórbido, síncope, desmaio, estado de embriaguez alcoólica. Esse aqui é o que é o mais comum, né? Vou botar em vermelho, não, vou botar assim. Peraí. Esse aqui é o mais comum, né? Delírio, estado de embriaguez ou inconsciência decorrente de ingestão ou administração de entorpecentes. Olha, aquele que gosta de ir numa festa rave, hein? Aí ele chega em casa, pancadão, cabeça virada. Pô, dei PT, hoje eu dei PT, fiquei pancadão, não é? Pô, legal. Caramba, eu tô sentindo uma coisa diferente em mim aqui. O que aconteceu, né? Aí já é tarde, amigo. Aí já, enfim, aí já era. Alain Bispo, eu não queria falar isso, Alain Bispo, porque eu não sei se isso procede, entendeu? Então, assim. Mas dizem que é por aí, dizem que o caminho é esse mesmo, tá? Você não está totalmente errada, não. Mas aí isso já é tarde, né? Não tem como dar essa aula sem. A gente até começa sério, mas depois logo avacalha tudo. Não tem jeito. A gente até procura ser sério, mas uma hora o avacalhamento surge de algum lugar. Né? Um amigo te falou, né, Sá? Beleza. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, né, nesse caso aqui, começa a contar do dia que a vítima completa 18 anos. A ação penal nesses crimes, né, agora é ação penal pública incondicionada. Né? A pena é aumentada de quarta parte se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas. Vejo que essas qualificadoras se aplicam aos dois tipos de estupro, tanto ao estupro de vulnerável quanto o estupro comum, do caput.
de metade se o agente ascendente, padrasto, madrasta, tio, preceptor, empregador, ou qualquer outro vínculo, autoridade sobre ela, né? Aqui o vínculo familiar ou de emprego, não é? E nós temos no 226 também o outro aumento. Esse aqui foi introduzido, desculpa, esse aqui foi introduzido pelo pacote anticrime. Novidade aí, ó, fresquinha, atualizei tudo para vocês. Maravilha, né? Estupro coletivo, praticado por 2 ou mais agentes. Nós vimos aí, temos atrás umas cenas horríveis, umas imagens horríveis, né, de estupro. Vários sujeitos praticaram estupro, depois filmaram a menina, né? Uma situação assim muito, muito ruim mesmo, né? Passaram a noite, parece que 33 pessoas. Caramba, coisa horrível, né? Então, assim, nesse caso, a pena é aumentada. Estupro corretivo. Eu gostei para entender o que seria um estupro corretivo. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Caramba, eu gostei para entender o que seria um estupro corretivo. O que é um estupro corretivo? Ó, o estupro corretivo trata-se de uma causa de aumento que tem como fim o controle comportamental, social ou sexual da vítima. Exemplo, o agente que estupra uma mulher para que ela deixe de ser homossexual ou para que aprenda a se vestir de maneira recatada. Eu, particularmente, tinha que ter um aumento de pena para esse negócio mesmo, porque aí é absurdo, é total, né? Estupro corretivo. Então o sujeito, ele, essa mulher é homossexual, vou ensinar para ela o que é bom. Aí pega e pratica o estupro. Não é? Esse estupro é cadeia com a pena aumentada. Tá bom? Muito bem. Bom, queridos, alguma dúvida até aqui? Ô, Tiago, nada melhor como ter um amigo que conhece tudo, né? Bom, muito bem. Queridos, nós vamos fazer o intervalinho agora, tá bom? São 20h30 no meu relógio aqui. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos, tá bom? Daqui a 15 minutos eu retorno para falar de corrupção de menores, tá bom? Intervalinho, então, de 15 minutos, quando é 20h45 no meu relógio aqui, são 20h30, tá bom? Quando der 20h45, eu vou estar de volta. A gente vai tomar um cafezinho agora, tá bom? Vamos tomar aí é tanta besteira que a gente escuta, né? Que é melhor refrescar um pouco a cabeça, não é? Eu vou, já que eu estou retornando, tá? Para a gente falar de corrupção de menores, tá bom? Lembrando, eu estou seguindo uma sequência que não é a sequência exata que está no Código Penal, porque ela é atécnica, tá bom? Então, depois do 213 no Código Penal, veio o 214 revogado, depois veio o 215. O 215 a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, tá bom? Tudo isso na hora certa. Eu preparei um caminho metodológico, didático, para ensinar para vocês esses crimes aqui. Tá bom, queridos? 15 minutos estaremos de volta. Fiquem, aguardem. Daqui a pouco eu estou chegando. Para a gravação. Muito bem, retomando a gravação agora, depois do intervalo. Corrupção de menores. Corrupção de menores. 218. Eu botei aí corrupção de menores
Porque eu acho que tudo que é relativo a menor tem que ser tratado pelo menos próximo, né? Porque aí facilita bem a compreensão. O que é a corrupção de menores? Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Aí vem um problema. O que é satisfazer a lascívia? Satisfazer a lascívia pode ser de várias formas, né? Lascívia é depravação, não é? É a concupiscência, é o prazer imoderado, não é? Então, quem é essa figura aqui? Essa figura, ela foi conhecida nas páginas policiais como proxeneta. Não sei se vocês já ouviram falar do proxenetismo, né? Quem é o proxeneta? O proxeneta é aquele que fica fazendo com que alguém satisfaça a lascívia, né, a tara, a depravação de uma outra pessoa, não é? Através de conversinha mole, né, conversa fiada, não é? Então, assim, essa figura do proxenetismo, né, muito conhecida nas páginas policiais, e quando ataca ao menor, né, induzir um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia, ele está praticando o artigo 218. Agora, o termo satisfazer a lascívia, né, isso aqui demanda uma certa dificuldade. Eu confesso a vocês que é algo um pouco difícil. Por quê? Porque a satisfação da lascívia, se for uma conjunção carnal, ou se for um ato libidinoso, esse do 218, esse sujeito, se ele tiver em comum acordo com aquele que vai ter a relação com o menor, ele está sendo partícipe do estupro de vulnerável. Né? Então, por exemplo, A fala assim para B, eu quero ter relações sexuais com C, mas não consigo convencer ela, me ajuda? Ajudo, só que C tem 12 anos. Aí, o que acontece? A vai praticar um estupro de vulnerável. E esse que ajudou ele a convencer o menor está sendo partícipe no estupro de vulnerável. Olha, então quem é a figura do proxeneta? A figura do proxeneta, ele não tem nenhuma vinculação com o sujeito ativo do estupro, daquele que vai ter a relação sexual. Não é? Ele simplesmente faz a cabeça do menor de 14 anos a submeter a uma prática sexual, que não precisa ser necessariamente uma conjunção carnal, não necessita necessariamente ser um ato libidinoso. Instigar, induzir lá, por exemplo, um menor de 14 anos a dançar pelado para um velho gagá. Você está me entendendo? O velho gagá vai só escrevendo, né? Tarado. Então, assim, aí nesse caso você vai ter o quê? Esse 218 aí, a figura do proxeneta, né? Tanto que a pena é bem menor, olha, 2 a 5 anos, né? Menos da metade do estupro, né? Mas aqui o que o bem jurídico está protegendo? A intangibilidade sexual do menor de 14 anos, a fim de preservar-lhes do ingresso precoce na vida sexual. Né? Essa idade aí é uma coisa bem complicada, não é? Só um minutinho, querido. Amigo, eu sei que é importante, mas eu fiquei sabendo essa informação aqui muito em cima da hora, entendeu? Inclusive, estou em aula agora. Então, queridos, aqui tem que tomar cuidado com relação a isso aí, tá bom? Então, olha, o autor do induzimento poderá ser partícipe no crime 217A, é o que eu falei para vocês,
quando além de induzir, praticar outros atos materiais tendentes a permitir a consumação do ato libidinoso do estuprador ou com o menor. Então aqui também, ele coloca aqui, inclusive isso aqui eu tirei da doutrina do Damásio, não é? Que o que acontece aqui? Né? Então, assim, então, assim, peraí, só um minutinho, toda hora eu tô recebendo. Ai, meu Deus, acho que brincadeira, muita mensagem. Desculpa, agora eu tenho que concentrar na aula aqui, senão eu vou acabar errando. Tá bom? Então, olha, bem jurídico aqui é intangibilidade. Aqui o Damásio Jesus, ele dá até uma outra hipótese do partícipe 217A. É aquele que o proxeneta, ele não só induz, mas de repente ele empresta o local onde vai acontecer a satisfação da lascívia, né? Aí já não está mais nesse crimezinho besta aqui de proxenetismo, aí já está... Aqui você tem até uma natureza meio que subsidiária desse crime, né? Aí você já vai estar num crime muito mais grave. Corrupção de menores, né? Elementos do tipo. O núcleo do tipo é induzir, que significa incitar, incutir. Para que haja induzimento, é necessário que o agente tenha feito promessas, súplicas, sendo imprescindível que a conduta seja idônea a levar a vítima a satisfazer a lascívia de outrem. Então, olha só, incitar, incutir, fazer nascer na mente de alguém. Né? Então, aquilo não estava na cabeça do menor e ele vai lá e incute aquilo. Né? Lascívia, concupiscência, sensualidade, luxúria, libidinagem, a satisfação da lascívia alheia pode ocorrer por qualquer modo. Né? Exige, porém, relação direta entre vítima e o terceiro. Tudo bem. Quanto aos elementos subjetivos, o primeiro é o dolo, além daquele que constitui elemento subjetivo do tipo especial fim de agir. Dolo, ele só vai fazer isso dolosamente, não existe proxenetismo culposo, né? Só que aqui tem um especial fim de agir. Eu vou induzir ele a quê? A satisfazer a lascívia de um terceiro, a depravação de um terceiro, certo? Consumação e tentativa. Para Damásio de Jesus, o crime se consuma no momento em que a vítima satisfaz a lascívia do terceiro. Então, a vítima foi lá e praticou o ato que satisfez lá a depravação de alguém. Não é? É possível a tentativa, mas eu confesso que é difícil a visualização. Tá bom? Aliás, esse crime, né, é difícil até você achar na jurisprudência muitos exemplos disso. Né? Então, olha só, você tem também o crime de corrupção de menores no Estatuto da Criança e Adolescente. Só que no Estatuto da Criança e Adolescente, a corrupção de menores é um outro crime. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. A corrupção de menores do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, 244B da Lei 8.069/90, não tem nada a ver com atitude sexual. Aqui é o sujeito que vai praticar um furto, um roubo, um homicídio, junto com o menor. Não tem nada a ver. E olha, tem o mesmo nome quase. Não é? A única diferença é que um está no Código Penal, a corrupção de menor do Código Penal é o proxenetismo. É induzir o menor a satisfazer a depravação de alguém. Não é? Já
a corrupção de menores do a corrupção de menores do ECA é praticar crime na companhia dos menores. O que é muito comum, né? Só um minutinho, queridos. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo a praticar. Então, na primeira modalidade, ele pratica junto. São coautores. Né? E na segunda, ele induz a praticar. Isso aqui é muito comum no tráfico de drogas. Isso é muito comum no tráfico de drogas. Quando o sujeito vai e faz o menor, induz o menor, introduz o menor na vida do crime, porque ele sabe que é uma mula perfeita. Né? Se for preso, sai no dia seguinte. Né? Então, assim, é uma vítima nata. Né? Agora, tomar cuidado, por quê? Olha só como é que a jurisprudência força a lei a mudar. Não é? O que acontece, queridos? Antigamente, você tinha uma tese defensiva que era muito usada, que dizia o seguinte: ora, corromper significa pegar alguém que está puro, imaculado, não é? E transmudar para ruim. Fazer com que ele se torne mal. Corromper pega uma essência pura e transforma ele em mal. Não é? Você não tem como corromper alguém que não é puro, alguém que já está corrompido. Então, o agente, por exemplo, que se chamava o menor para praticar o crime, mas justamente porque o menor é que é o fera, o menor é que é o bambambam, ele é que sabe abrir uma fechadura de carro como ninguém. Ele sabe fazer uma ligação direta que eu nunca vi igual. Às vezes, o maior de 18 anos é mais bobalhão do que o adolescente infrator. O adolescente infrator é mais malandro, é mais corrompido. Então, na jurisprudência, nós tínhamos vários casos de absolvição desse crime. Por quê? Porque, veja bem, não houve uma corrupção efetiva, eficaz. O garoto já era corrompido, já estava na vida do crime, já era, sua natureza já era corrompida. Então, eu não corrompi aquele que já esteve corrompido. Não é? Então, o que vai acontecer aqui? Não é? Nesse caso, vários casos eram absolvidos dessa corrupção de menor. Tu pegava lá um histórico criminal do adolescente, né? Mas repleto de problema. Pô, vai dar problema, não tem jeito. Não é? Então, você falava assim, não posso colocar o cara na corrupção de menor, se o menor é mais corrompido do que ele mesmo. Só que, queridos, isso também teve o outro lado da história. Qual foi o outro lado da história? O outro lado da história foi porque esse argumento era muito usado também de forma vulgar, de forma banal. Tudo agora era falar que o menor não valia nada. O que acontece? A jurisprudência veio e tapou essa interpretação. Hoje, pouco importa se o menor já é corrompido ou não.
Basta o fato de praticar a infração penal ou induzir o menor a praticá-la. Praticou essa conduta do tipo, já é o crime do 244B. O parágrafo 1º incorre nas mesmas penas previstas no caput desse artigo. Quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando-os de qualquer meio eletrônico, inclusive salas de bate-papo de internet, que é um perigo. O cara, pela internet, ele começa a aliciar menores para o crime. Não é? Parágrafo 2º. As penas previstas no caput desse artigo são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida ou induzida a estar no rol dos crimes hediondos. Então, se eu vou praticar um crime hediondo junto com o menor, a pena é aumentada. Tá bom? Deixa eu só ver aqui que tem pergunta no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Não é gargalhada. Bom, enfim. Olha aí. Para o STJ, a configuração do crime do 244B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Exatamente o que eu estava explicando para vocês em súmula 500 do STJ. Então, você está vendo aqui na imagem da esquerda aí, né, duas algemas, né, quer dizer, uma algema, um elo, numa mão de adulto, na outra na mão de pequenininho. Não é? Com certeza, o grandão vai responder por corrupção de menores. Dependendo se o pequenininho era esse garoto aí que está na direita aí, ó, que ele tem uma folha penal, um histórico penal maior do que você pode imaginar, maior do que uma sucuri. Não é? Tadinho. Não é? É complicado. Mas a gente vai falar ainda mais de ECA, né, para discutir essas questões. Esse aqui, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outro. Queridos, tem tarado para tudo que é gosto. A tara do sujeito é fazer sexo na frente de criança, criança vendo. Crime, 2 a 4 anos de cana. Ah, Ricardo, mas o camarada que mora lá num quarto, lá no morro, lá, e é ele mais 8 filhos e a mulher. Quando ele quer namorar com a esposa, como é que ele faz? Ah, meu irmão, o problema é dele. Ele não pode chamar os filhos para assistir, não. Não é? Ele se vira. Se vira no sentido literal da palavra, né? Dá os pulos dele. Tá com sonífero na galera, bota todo mundo para dormir e manda brasa. Mas ele não pode, né? É o quê? Praticar essas relações na frente de criança. Mas agora, cuidado. Não é aqui somente praticar a conjunção carnal. Imagina, né? Esse papai tá lá com a mamãe lá na atividade física lá estratosférica, no momento em que está vendo cosmos. Papai, tô com fome. Faz Nescau pra mim. Pô. Né? Quebrou. Vai ter esse crime aqui? Não. Por quê? Porque ali aquela prática não era a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Se não tiver esse fim específico aqui, não tem esse crime aqui, não é o papai que vive lá num quarto com 8 crianças, tadinho, ele tem o direito constitucional de ser feliz junto com a mamãe, que também tem o direito constitucional de ser feliz. Não, aqui é o sujeito que é tarado, depravado mesmo. A tara dele é fazer isso na presença, fazer as crianças assistirem isso. Eu não sei o que passa na cabeça de um cara desse. Não é a minha função também saber. Não sou psicólogo, nem quero ser. Né? Então, esse aqui é para vocês conhecerem esse crime. Também 218A, não é? Do Código Penal, crime que envolve sexualidade e menor.
Tá? O objeto jurídico reside em defender a criança e adolescentes menores de 14 anos no ingresso precoce da vida sexual, salvaguardando a sua intangibilidade e candura. Não é? Eu tenho até medo de deixar celular na mão das crianças hoje, porque hoje está feia a coisa, né? Mas, enfim, vamos pensar que a coisa funciona assim. Né? Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente sujeitos ao delito. Crime comum, qualquer um pode praticar. Sujeito passivo são os menores de 14 anos. Embora o nome injúria se refira a criança ou adolescente, e nós sabemos que o ECA não trabalha criança ou adolescente menor de 14 anos. Mas a gente não vai trabalhar com a nomenclatura do ECA também, porque olha bem, para o ECA, a criança é até 12 anos. 12 anos até 18 é adolescente. Tá bom? Então, o código pelo menores de 14 anos. Tem adolescente. Para o ECA, né? Adolescente de 13 anos, 14 anos adolescente. Até 13 anos é adolescente, acima de 12. Né? Para o Código Penal, abaixo de 14 anos é criança. Criança, vulnerável, é o que você quiser dar o nome aí, é isso mesmo. Prática de atos de libidinagem na presença de adolescentes com 14 anos completos ou o ato de induzi-los a presenciar tais comportamentos é fato atípico. Fato atípico. Então, lá no centro do Rio de Janeiro, tem uma ruazinha famosa lá, que tem lá uns inferninhos lá, onde é que rola umas dancinhas de polidense lá e tal, tu paga uma pratinha, vai lá assistir. Né? Aí o cara ali fica ali fora, fala assim, ô, vai começar um espetáculo agora aqui, não é? Como é que eu vou dar um nome aí, né? Sei lá, a titia feliz do bumbum grandão vai dançar agora aqui no polidense, 50 para assistir. Ah, mas eu tenho 17 anos. Ah, problema não, vamos embora. Tem crime? Não, não tem crime. Né? Então, tomar cuidado com essa questão aqui. Né? Ou então até mesmo tarado mesmo, que gosta de fazer sexo na presença de adolescentes acima de 14 anos, para satisfazer a lascívia dele, não vai ter crime nenhum. Né? Cuidado, porque com relação a essa frequentar espetáculos e de casa mal afamada, você vai ter um outro crime no ECA, não esse. Que fique bem claro. Não vai ser esse 208. Vai ter outro crime no ECA que eu vou falar com vocês mais à frente, porque eu separei um item somente sobre ECA para falar com vocês. Tá bom? Satisfação da lascívia mediante a presença de criança e adolescente. Não deve se confundir o 218A do Código Penal, em que a vítima atua como mero espectador do ato, com o fato de o agente induzir o menor a satisfazer a lascívia de outrem. Não pode confundir a figura do 218A com a figura do proxeneta, não é? Porque aqui a criança não vai participar do ato, ela vai só presenciar. A tara do sujeito é fazer sexo sabendo que a criança está olhando. Não me pergunte de onde saiu isso, que talvez, de repente, algum remanescente de Sodoma e Gomorra que ainda está vivo por aqui. Né? Então, não confundir. 218A, não é? Onde o menor acaba satisfazendo a lascívia do outro, e aqui não, ele só presencia a cena. Tá bom, queridos? Tem uma pergunta aqui que vai ficar sem resposta, que é a pergunta lá inicial do Sérgio, quando ele perguntou a respeito da poder psicológico no constrangimento. Eu vou falar disso exatamente na nossa próxima aula, Sérgio. Inclusive, citando um exemplo daquele caso do João de Deus, não é? Aquele João de Deus que foi preso, né, nas sessões mediúnicas dele, que ele aproveitava que a vítima estava em transe e praticava lá um ato. E eu vou trabalhar exatamente esses casos com vocês, tá bom? Na nossa próxima aula, segue a situação, tá bom? Eu sei, essa é um tema
esse tema que o Sérgio abordou é um tema muito recorrente. E aconteceu aqui em Valência esses dias. Até não, esses dias não, foi ano passado. Né? Um rapaz que é advogado, inclusive, e que fazia lá as sessões mediúnicas, né? E foi preso, mandado de prisão, porque uma das pessoas disse que ele estava, enquanto ela estava lá deitada em transe, ele estava abusando dela. Aí me chamaram para ajudar, para defender ele. Eu fui lá, na boa vontade. Quando eu vi a denúncia, eu falei, caramba, essa mulher foi 18 vezes. Ela gostou mesmo dessa consulta mediúnica, né? Para ficar indo e voltando toda hora assim, né? Aí eu fui no presídio, conversei com ele. Ele me contou uma história. Depois eu fui ver o processo estava no Ministério Público. Eu fui no Ministério Público, tive acesso aos autos e percebi que existia uma contradição entre o que ele conversou comigo e o que eu vi nos autos do processo. Então, tendo em vista que houve essa contradição, eu optei por não patrocinar a defesa dele. Porque eu só patrocino a defesa, minha condição para pegar qualquer defesa é que o cliente não minta para mim. Eu não posso nem desconfiar disso, né? Porque eu não vou fazer papel de palhaço para ninguém, né? E é um conselho que eu dou para os senhores, que daqui a pouco serão advogados aí. Tá? O cara falou uma coisa para você, mas na verdade é outra, cai fora, não é digno do seu patrocínio não. Tá bom? Uma coisa é defender o direito, agora defender o errado, não. Eu sou advogado criminalista, mas defender o direito que a pessoa tem. Né? Agora, defender o erro, não. Né? Então, queridos, Sérgio, semana que vem a gente vai abordar a fundo essa dúvida sua, que é muito procedente. Tá bom? Então, pode ficar tranquilo, tá? Que a gente vai passar sobre todas essas questões aí. Um prazer grande voltar a falar com vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o papai e a mamãe de vocês. Protejam-se, não é? Nesses tempos aí que a gente está passando. Espero em breve estar junto novamente com vocês aí, não é? Quero dedicar essa aula de hoje ao meu grande amigo Camilo Bazzarella. Camilo Bazzarella, meu professor de prática penal na faculdade, meu colega de escritório durante 13 anos, companheiro de advocacia durante 13 anos, que infelizmente se foi tristemente, partiu muito cedo, meu amigo. Né? E desejo aproveitar que está gravando, que fique registrado aí que essa aula de hoje na FAMIP sobre crimes contra a dignidade sexual, eu dei em homenagem ao professor e amigo Camilo Romualdo Bazzarella, grande amigo. Que Deus possa estar com você nesse momento aí e se eu pudesse falar alguma coisa com você agora, meu amigo, eu diria para você até breve. Em breve a gente vai estar junto novamente. A questão de tempo é uma questão que é muito frágil, o conceito que a gente tem de tempo. Até breve, meu amigo. Vai fazer falta. Fique com Deus. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.